O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom.
Versículo 26. 26 E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O versículo 31 é o último do capítulo 1 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de continuação da Bíblia no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nos agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 2. Versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Tema: a formação do jardim do Éden. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Versículo 12. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio, e a pedra sardônica. Versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem,
e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idoneia para ele. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idoneia. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 24. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O versículo 25 é o último do capítulo 2 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de continuação da Bíblia no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nos agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 3. Tema: a tentação de Eva e a queda do homem. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: onde estás? Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Versículo 11.
E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 16. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos, e cardos também, te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O versículo 24 é o último do capítulo 3 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de continuação da Bíblia no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nos agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 4. Tema: o nascimento de Caim, Abel e Sete. Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito.
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Tema: o primeiro homicídio. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Versículo 18. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outras, Ilá. Versículo 20. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Versículo 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Versículo 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O versículo 26 é o último do capítulo 4 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de continuação da Bíblia no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nos agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 5. Tema: a genealogia de Sete. Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez.
Versículo 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Versículo 6. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. Versículo 7. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Versículo 9. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. Versículo 10. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. Versículo 12. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. Versículo 13. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Versículo 15. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jered. Versículo 16. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 17. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. Versículo 18. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. Versículo 19. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 20. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. Versículo 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Versículo 25. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. Versículo 26. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. Versículo 29. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Versículo 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. O versículo 32 é o último do capítulo 5 de Gênesis.
Assista os próximos vídeos de continuação da Bíblia no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nos agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 6. Tema: a corrupção geral do gênero humano. Versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Tema: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. E desta maneira farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Versículo 16. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-as andares, baixo, segundo e terceiro. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Versículo 20. 20 das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Versículo 21.
E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Versículo 22. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. O versículo 22 é o último do capítulo 6 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nos agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 7. Tema: Noé e sua família entram na arca. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Versículo 3. Também das aves dos céus 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Versículo 4. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Versículo 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Versículo 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Versículo 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Versículo 10. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Versículo 13. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 14. Eles, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Versículo 15. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Tema: o dilúvio. Versículo 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Versículo 18. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Versículo 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos. Versículo 20. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Versículo 21.
E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Versículo 22. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Versículo 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Versículo 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. O versículo 24 é o último do capítulo 7 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 8. Tema: as águas do dilúvio diminuem. Versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Versículo 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Versículo 3. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Versículo 5. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Tema: Noé solta um corvo e depois uma pomba. Versículo 7. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Versículo 8. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Versículo 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Versículo 11. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Tema: Noé e sua família saem da arca. Versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo. Versículo 16. Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Versículo 17. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra,
traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Versículo 18. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Versículo 19. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. O versículo 22 é o último do capítulo 8 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 9. Tema: o pacto que Deus fez com Noé. Versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. Versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. Versículo 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Versículo 10. E com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. Versículo 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Versículo 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós,
e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. Versículo 17. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne, que está sobre a terra. Versículo 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Versículo 19. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Tema: Noé planta uma vinha. Versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Versículo 21. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Versículo 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. Versículo 25. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Versículo 26. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Versículo 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Versículo 28. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Versículo 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. O versículo 29 é o último do capítulo 9 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 10. Tema: os descendentes de Noé. Versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Versículo 2. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Versículo 4. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Versículo 6. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Versículo 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
Versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Versículo 11. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Ir, Calá. Versículo 12. E Rezim, entre Nínive e Calá, está a grande cidade. Versículo 13. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim. Versículo 14. A Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Versículo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Versículo 16. E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. Versículo 17. E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu. Versículo 18. E ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Versículo 20. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Versículo 21. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Versículo 23. E os filhos de Arã são Uz, Jeter e Mais. Versículo 24. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Versículo 25. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Versículo 26. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá. Versículo 27. A Adorão, a Uzal, a Dicla. Versículo 28. A Obal, a Abimael, a Sebá. Versículo 29. A Ofir, a Avilá e a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã. Versículo 30. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Versículo 31. Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. O versículo 32 é o último do capítulo 10 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.